Imagine por um instante um cenário que parecia impossível há alguns anos. O Brasil, a seleção mais vencedora da história do futebol, 5 vezes campeã do mundo, deixou de ser vista como a grande favorita em qualquer competição internacional. Hoje, quando especialistas analisam os principais candidatos aos grandes títulos, outras seleções aparecem naturalmente na frente. Espanha, França, Inglaterra, Argentina. Enquanto isso, o Brasil vive um momento de dúvidas, cobranças e reconstrução. A eliminação recente foi muito mais do que uma derrota. Ela escancarou problemas que já vinham sendo discutidos há anos. Não se trata apenas de um resultado negativo. O verdadeiro desafio é recuperar uma identidade dentro de campo. É exatamente nesse momento que começa uma das missões mais importantes da carreira de Carlo Ancelotti. O treinador italiano chega com um currículo impressionante, conquistando títulos nas maiores ligas da Europa e vencendo diversas edições da Liga dos Campeões. Mas comandar a seleção brasileira representa um desafio completamente diferente. Pela primeira vez em muito tempo, o Brasil não precisa apenas montar um time competitivo. Precisa reconstruir uma geração inteira. E essa reconstrução começa com uma pergunta simples, mas extremamente difícil. Quem realmente merece continuar vestindo a camisa da seleção? Durante muitos anos, alguns jogadores pareciam ter lugar garantido nas convocações. Bastava estarem em condições físicas para serem chamados. Mas o futebol mudou. Hoje, rendimento fala mais alto do que nome. Nenhum atleta pode se sentir intocável. Essa talvez seja a maior mudança que Ancelotti pretende implementar. O treinador é conhecido por tomar decisões baseadas no momento de cada jogador. Em seus clubes, nunca hesitou em colocar jovens talentos para disputar posição com atletas consagrados. Sempre valorizou equilíbrio, disciplina tática e desempenho coletivo. E é justamente isso que muitos torcedores esperam ver na seleção brasileira. Nos últimos anos, uma crítica apareceu repetidamente entre comentaristas e torcedores. O Brasil possui excelentes jogadores individualmente. Mas será que possui uma equipe? Essa diferença parece pequena, mas pode definir uma Copa do Mundo. Em diversos momentos, a seleção apresentou talento de sobra, porém pouca organização coletiva quando enfrentou adversários de alto nível. Contra seleções europeias bem estruturadas, bastava um momento de pressão para que o time demonstrasse dificuldades. Faltava controle do jogo, faltava equilíbrio, faltava intensidade sem a bola e, principalmente, faltava uma identidade clara. Agora, Ancelotti tem a oportunidade de construir exatamente isso. Mas nenhuma reconstrução acontece apenas mudando esquemas táticos. Ela começa pelas escolhas. Quem permanece? Quem perde espaço? Quem finalmente receberá uma oportunidade? Essas decisões podem definir o futuro do futebol brasileiro pelos próximos 4 anos. Quando observamos o elenco atual, percebemos algo curioso. O Brasil continua produzindo talentos em quantidade impressionante. Vinícius Júnior é um dos atacantes mais perigosos do futebol mundial. Rodrigo possui enorme capacidade técnica e versatilidade. Endrick representa uma das maiores promessas da nova geração. Estevão já desperta enorme expectativa antes mesmo de atingir sua maturidade completa. Ou seja, o problema nunca foi falta de talento. O verdadeiro desafio é transformar esse conjunto de estrelas em um time capaz de competir contra qualquer adversário. Ancelotti sabe disso melhor do que ninguém. Ao longo da carreira, trabalhou com alguns dos maiores jogadores da história. Cristiano Ronaldo, Kaká, Modric, Benzema, Vinícius Júnior. Em todos esses casos, existia um padrão. As estrelas brilhavam porque o sistema coletivo funcionava.
Nenhum jogador carregava a equipe sozinho. Talvez essa seja justamente a principal lição que o treinador queira trazer para o Brasil. Chegou o momento de depender menos do brilho individual e mais da força coletiva. Essa mudança também pode beneficiar atletas que antes não recebiam tanta atenção. Jogadores disciplinados taticamente podem ganhar espaço. Meio-campistas capazes de controlar o ritmo da partida passam a ter enorme importância. Laterais que oferecem equilíbrio defensivo podem ser valorizados tanto quanto aqueles que apenas atacam. É uma nova filosofia. E isso, inevitavelmente, significa mudanças importantes. Alguns nomes conhecidos talvez deixem de ser titulares. Outros podem até desaparecer das convocações. Ao mesmo tempo, jovens que acompanham a seleção de longe finalmente enxergam uma oportunidade real. Essa competição interna costuma elevar o nível de qualquer equipe. Quando ninguém possui vaga garantida, todos precisam entregar seu melhor. É exatamente esse ambiente competitivo que muitos torcedores desejam ver novamente na seleção brasileira. Mas existe outro fator extremamente importante: a pressão. Treinar clubes é diferente de comandar uma seleção nacional. Nos clubes, existe tempo para treinar diariamente. Na seleção, o treinador trabalha poucos dias por convocação. Isso exige objetividade. Cada treino precisa ter um propósito claro. Cada convocação precisa fazer sentido. Cada decisão será analisada por milhões de brasileiros. E talvez nunca tenha existido tanta cobrança quanto agora. Porque o torcedor brasileiro não quer apenas vitórias. Quer voltar a sentir orgulho da maneira como a seleção joga. Quer recuperar aquela sensação de entrar em campo acreditando que o Brasil pode vencer qualquer adversário. Ancelotti sabe que não basta conquistar resultados. Será necessário recuperar a confiança de um país inteiro. Essa missão começa muito antes da próxima Copa do Mundo. Ela começa nas primeiras convocações, nos primeiros treinos, nas primeiras escolhas difíceis e principalmente na coragem de deixar o passado para trás. O futebol brasileiro sempre revelou craques. Mas agora talvez seja o momento de revelar uma equipe. Uma equipe organizada, competitiva, intensa, capaz de sofrer quando necessário, capaz de controlar partidas importantes e preparada para enfrentar qualquer seleção do planeta sem depender apenas de um momento de genialidade individual. A reconstrução já começou. E os próximos meses poderão definir quem realmente fará parte desse novo ciclo. Porque uma coisa parece cada vez mais clara. Na seleção de Carlo Ancelotti, história pesa. Mas desempenho pesa muito mais. E é justamente aí que começa a disputa mais interessante dos próximos anos. Quem realmente merece continuar vestindo a camisa mais pesada da história do futebol mundial? Quando um novo ciclo começa, todos os jogadores passam por uma espécie de reavaliação. Não importa quantos jogos já disputaram pela seleção ou quantos títulos conquistaram em seus clubes. Em uma reconstrução, o que vale é a capacidade de contribuir para o projeto que está sendo criado. É exatamente esse cenário que Carlo Ancelotti encontra. Uma equipe repleta de talento, mas que ainda precisa provar que consegue atuar como um verdadeiro conjunto. E algumas decisões serão inevitáveis. O primeiro nome que naturalmente aparece nessa discussão é Vinícius Júnior. Durante anos, muitos torcedores esperaram que ele assumisse o protagonismo absoluto da seleção, da mesma forma como fez em seu clube. Afinal, trata-se de um dos jogadores mais decisivos do futebol mundial, capaz de mudar uma partida em poucos segundos. Mas vestir a camisa do Brasil é um desafio diferente. Em diversos momentos, Vinícius mostrou qualidade, velocidade e personalidade. Porém, nem sempre conseguiu repetir o mesmo impacto que apresenta no futebol europeu. Isso significa que ele deve perder espaço? Muito pelo contrário.
Tudo indica que Ancelotti continuará vendo Vinícius como uma das peças centrais do projeto. A grande diferença é que o treinador conhece profundamente suas características e sabe como potencializá-las. Mais do que colocar Vinícius em campo, será necessário criar um sistema que permita que ele receba a bola nas condições ideais para atacar os adversários. No futebol moderno, nenhuma estrela brilha sozinha. O coletivo precisa funcionar para que o talento individual apareça. Outro jogador que desperta enorme expectativa é Rodrigo. Versátil, inteligente e extremamente técnico, ele pode atuar por diferentes setores do ataque. Essa capacidade de adaptação costuma agradar muito treinadores experientes. Ancelotti conhece Rodrigo como poucos. Sabe exatamente onde ele rende mais, quando precisa jogar aberto e quando pode atuar por dentro, aproximando-se dos meio-campistas. Essa confiança pode ser um diferencial importante na nova fase da seleção. Mas talvez a maior curiosidade esteja em torno de Endrick. Mesmo muito jovem, ele já carrega uma responsabilidade enorme. Cada atuação gera comparações com grandes atacantes da história brasileira. Cada gol aumenta ainda mais a expectativa dos torcedores. O desafio será controlar essa pressão. Ancelotti provavelmente não acelerará seu desenvolvimento apenas por causa da empolgação popular. Ao contrário, tudo indica que o treinador buscará uma evolução gradual, permitindo que Endrick amadureça sem carregar sozinho o peso da reconstrução. Essa estratégia pode ser decisiva para que o atacante chegue ao auge no momento certo. Outro nome impossível de ignorar é Estevão. Ainda no início de sua trajetória profissional, ele já demonstra uma personalidade rara para sua idade. Dribles rápidos, criatividade e coragem para enfrentar qualquer marcador fazem dele um dos jovens mais observados do futebol brasileiro. Mas talento por si só não garante espaço na seleção. Será necessário mostrar regularidade, manter alto nível durante toda a temporada e, principalmente, adaptar-se ao ritmo das competições internacionais. Ancelotti costuma valorizar jogadores que unem técnica e disciplina. Por isso, Estevão precisará provar que também consegue participar da organização defensiva e cumprir funções táticas quando a equipe estiver sem a bola. Essa evolução pode transformá-lo em uma das grandes armas do Brasil para os próximos anos. Mas a reconstrução não depende apenas do ataque. Na verdade, muitos especialistas acreditam que o maior desafio está justamente no meio-campo. Durante anos, o Brasil foi conhecido por controlar partidas através da criatividade e da posse de bola. Hoje, o cenário é diferente. Em vários jogos importantes, a seleção encontrou dificuldades para dominar o ritmo da partida. Em determinados momentos, parecia existir uma distância muito grande entre defesa e ataque. É justamente nesse setor que jogadores como Bruno Guimarães podem assumir uma responsabilidade ainda maior. Sua capacidade de iniciar jogadas, recuperar bolas e distribuir o jogo pode torná-lo uma peça essencial no novo projeto. Ao seu lado, outros meio-campistas terão uma missão igualmente importante. Será necessário oferecer intensidade, equilíbrio e inteligência tática. O futebol atual exige jogadores capazes de atacar e defender com a mesma eficiência. Não basta apenas construir jogadas. É preciso impedir que o adversário encontre espaços. Outro aspecto que merece atenção é a defesa. Nos últimos ciclos, muitos torcedores criticaram a instabilidade defensiva da seleção em partidas decisivas. Pequenos erros acabaram custando caro. Por isso, é provável que Ancelotti priorize uma linha defensiva mais sólida. Laterais que saibam defender com consistência podem ganhar vantagem, mesmo que participem menos do ataque. Zagueiros com boa saída de bola também passam a ter enorme importância. A ideia é construir uma equipe equilibrada, capaz de controlar diferentes tipos de jogo.
Outro ponto interessante será a concorrência pelas posições. Nos últimos anos, alguns atletas pareciam ter vaga garantida. Agora, o cenário muda completamente. Cada convocação representará uma nova oportunidade. Cada treinamento poderá influenciar as escolhas do treinador. Essa competitividade costuma elevar o rendimento de todo o grupo. Quando todos sabem que precisam conquistar seu espaço diariamente, o nível das atuações aumenta naturalmente. Além disso, existe um fator psicológico que não pode ser ignorado. Depois de uma eliminação dolorosa, recuperar a confiança do elenco torna-se uma prioridade. Grandes equipes não são construídas apenas com qualidade técnica. Elas precisam acreditar no projeto. Precisam confiar no treinador. Precisam sentir que fazem parte de algo maior. Ancelotti construiu sua carreira justamente desenvolvendo esse tipo de ambiente. Seus jogadores costumam destacar sua capacidade de dialogar, ouvir e criar relações de confiança dentro do grupo. Essa característica pode ser decisiva para a seleção brasileira. Porque reconstruir uma equipe significa muito mais do que mudar nomes. Significa transformar a mentalidade. Criar uma cultura de responsabilidade, comprometimento e competitividade. É exatamente isso que os torcedores esperam. Não apenas uma equipe talentosa, mas uma equipe preparada para enfrentar qualquer desafio. Ao observar essa nova geração, fica claro que qualidade não falta. O Brasil continua revelando jogadores capazes de competir nos maiores clubes do mundo. A questão é outra. Como unir todas essas peças em um sistema eficiente? Como fazer com que cada atleta entregue o máximo do seu potencial sem comprometer o equilíbrio coletivo? Essa será provavelmente a maior missão de Carlo Ancelotti. E as primeiras respostas poderão aparecer muito antes da próxima Copa do Mundo. As próximas convocações mostrarão quais jogadores realmente fazem parte do plano para o futuro e quais precisarão lutar para recuperar seu espaço. Uma nova disputa começa. E desta vez, ninguém poderá confiar apenas no passado. O desempenho dentro de campo será o verdadeiro critério para vestir a camisa da seleção brasileira. Agora vem a pergunta que todo torcedor brasileiro faz. Como será a seleção brasileira daqui para frente? Ainda é cedo para afirmar quais serão os 11 titulares, mas algumas características parecem claras. Carlo Ancelotti dificilmente montará um time baseado apenas no talento individual. Sua filosofia sempre priorizou equilíbrio, organização e inteligência tática. Isso significa que o Brasil pode passar por uma transformação importante. Durante décadas, a seleção ficou marcada pelo futebol ofensivo, pelos dribles e pela criatividade. Essa identidade jamais será abandonada, porque faz parte da história do futebol brasileiro. Mas o futebol moderno exige muito mais do que talento. Hoje, os campeões são equipes que sabem atacar, defender, controlar o ritmo da partida e reagir rapidamente quando perdem a posse de bola. É exatamente esse equilíbrio que Ancelotti tentará construir. Imagine uma equipe em que todos participam das duas fases do jogo. Os atacantes pressionam a saída de bola do adversário. Os meio-campistas ocupam os espaços com inteligência. Os laterais sabem o momento certo de apoiar e o momento de proteger a defesa. Os zagueiros iniciam as jogadas com qualidade, sem recorrer apenas aos lançamentos longos. Esse modelo pode parecer simples, mas exige muito trabalho. E talvez seja justamente isso que faltou ao Brasil em momentos decisivos. Muitas vezes, a seleção tinha jogadores extraordinários, mas não conseguia controlar partidas contra adversários muito organizados. A proposta agora é diferente. O objetivo é formar uma equipe que saiba vencer de maneiras diferentes.
Se precisar dominar a posse de bola, terá qualidade para isso. Se precisar jogar em velocidade, terá atletas capazes de acelerar o jogo. Se precisar defender o resultado, terá organização para suportar a pressão. Esse tipo de versatilidade é uma das maiores marcas das equipes comandadas por Ancelotti. Mas existe outro aspecto que pode definir o sucesso desse novo ciclo: a coragem de apostar na juventude. Historicamente, grandes gerações brasileiras surgiram quando jovens talentos receberam confiança no momento certo. Foi assim com Pelé. Foi assim com Ronaldo. Foi assim com Ronaldinho. Foi assim com Kaká e Neymar. Agora uma nova geração começa a bater a porta. Endrick, Estevão e outros jovens que seguem evoluindo tanto no futebol brasileiro quanto na Europa. A responsabilidade desses atletas será enorme. Mas eles não precisam carregar o peso da reconstrução sozinhos. O ideal é que cresçam ao lado de jogadores experientes, aprendendo pouco a pouco o significado de representar a seleção brasileira. Esse equilíbrio entre juventude e experiência costuma produzir equipes mais competitivas. E Ancelotti conhece muito bem essa fórmula. Ao longo da carreira, ele sempre conseguiu unir veteranos vencedores com jovens em ascensão. Foi assim em diferentes clubes e em diferentes países. Essa experiência pode fazer toda a diferença agora. Outro ponto que merece atenção é a mentalidade. Nos últimos anos, uma crítica frequente dos torcedores era a falta de reação da equipe em jogos complicados. Quando sofria um gol, o Brasil parecia perder confiança. Quando encontrava um adversário bem organizado, demonstrava dificuldade para encontrar soluções. Essa característica precisa mudar. Grandes seleções não vencem apenas porque possuem craques. Elas vencem porque acreditam até o último minuto. Porque mantêm a concentração, mesmo sob pressão. Porque sabem adaptar seu estilo de jogo quando necessário. É exatamente essa maturidade competitiva que Ancelotti tentará desenvolver. Naturalmente, nem tudo acontecerá de forma imediata. A reconstrução de uma seleção nunca é um processo rápido. Haverá testes, mudanças de formação, novos convocados. Alguns jogadores surpreenderão positivamente. Outros talvez não consigam aproveitar as oportunidades. E isso faz parte do processo. O importante é que exista uma direção clara, um projeto consistente, uma identidade reconhecível. Quando uma equipe sabe exatamente como quer jogar, os resultados costumam aparecer com o tempo. É por isso que os próximos amistosos e competições serão tão importantes. Eles representarão muito mais do que simples partidas. Serão etapas fundamentais na construção de um novo Brasil. Cada convocação mostrará um pouco mais das ideias do treinador. Cada treinamento revelará novos detalhes, a definir quais atletas realmente fazem parte do projeto para 2030. Talvez algumas escolhas surpreendam. Talvez jogadores considerados intocáveis passem a disputar posição. Talvez jovens ainda pouco conhecidos aproveitem a oportunidade para conquistar espaço. E é justamente essa concorrência que pode elevar o nível da seleção. Quando ninguém se sente acomodado, todos evoluem. Essa competitividade saudável pode ser um dos maiores legados do novo ciclo. Mas existe algo ainda mais importante. O Brasil precisa voltar a inspirar confiança. Não apenas entre seus torcedores, mas também entre seus adversários. Durante muitos anos, enfrentar a seleção brasileira significava encarar uma equipe respeitada em qualquer lugar do mundo. Esse respeito nunca desapareceu completamente, mas precisa ser reconquistado dentro de campo. Não através de discursos, não através da história, mas através de atuações convincentes, de vitórias construídas com organização, intensidade e personalidade.
porque o futebol não vive apenas do passado. Cada geração escreve sua própria história. E agora, chegou a vez desta nova geração mostrar que pode construir um capítulo inesquecível. Talvez o caminho seja mais difícil do que muitos imaginam. Talvez alguns tropeços aconteçam. Mas toda grande reconstrução exige paciência, coragem e trabalho. Se Ancelotti conseguir unir o talento natural do futebol brasileiro com uma estrutura tática sólida, o Brasil poderá voltar a disputar os maiores títulos do mundo em igualdade de condições com qualquer adversário. O objetivo não é apenas chegar à Copa de 2030. O objetivo é chegar preparado para conquistar o sonho do hexacampeonato. Essa caminhada começa agora, com novas ideias, novos protagonistas, novas responsabilidades e, acima de tudo, com a esperança de que a camisa mais vitoriosa da história do futebol volte a representar exatamente aquilo que sempre significou para milhões de brasileiros: excelência, coragem e paixão. EP. Agora eu quero saber a sua opinião. EP. Na sua visão, quais jogadores precisam continuar nesse novo ciclo da seleção? E quem você acredita que deveria dar lugar para a nova geração? Escreva sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou desta análise, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir. E até a próxima!